Rei exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o
Cristo é muito formoso, adorémoslo hoje. Cristo é muito formoso, Ele é o Rei dos céus. Cristo é muito formoso, adoremos e veremos a glória de Cristo em nos manifestada. Adoremos ao Senhor. Ele é a formosura dos céus. E se Ele é a formosura dos céus, Ele deve ser nossa formosura, que mais nós devemos anhelar. Então cantemos de tal maneira que o Senhor possa sentir que nosso coração está realmente dizendo: Senhor, Tu és o mais importante e o mais formoso para a minha vida. Cristo é muito formoso, adorémoslo hoje. Cristo é muito formoso, Ele é o Rei dos céus. Cristo é muito formoso, adoremos e veremos a glória de Cristo em nos manifestada. A glória de Cristo em nos manifestada. De todo coração, outra vez. Cristo é muito formoso, adorémoslo hoje. Cristo é muito formoso, Ele é o Rei dos céus. Cristo é muito formoso, adoremos e veremos a glória de Cristo em nos manifestada. A glória de Cristo em nos manifestada. Amém. Senhor, muito obrigado esta manhã por trazer-nos a Tua casa de oração, Senhor, a Tua casa de adoração, para nos entregarmos a Te louvar, a Te bendizer, a sentir o Teu Santo Espírito ministrando nossos corações, Senhor. E nesta hora te rogamos que a través de Tua palavra com as crianças, de Tua palavra com os adultos e jovens, Tu venhas também a continuar fazendo Tua obra, Senhor, preparando nossas vidas para aquele dia, que ninguém de nós fique atrás, Senhor, que ninguém de nós fique frio ou indiferente, muito menos morno, Senhor, que ninguém de nós, Senhor, fique sem a bênção de ser cheio de Teu Santo Espírito, Senhor, porque só dessa maneira suportaremos as coisas que virão sobre esta terra, Senhor. Em nome de Jesus, envia-nos a chuva. Tu nos tens ordenado a que peçamos por chuva, e é o que pedimos esta manhã, Senhor. Envia Teus relâmpagos e Teus trovões, para que a chuva desça sobre nossas terras secas, Senhor, e possamos produzir erva, erva que dê fruto segundo sua semente, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Sim, oh Deus precioso.
Por favor, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, las crianças también pueden salir para su aula. Amén. Amén. Esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses. El título da mensagem é Prossigo para o alvo. Ou podemos dizê-lo desta maneira: prossigamos para o alvo. Amém? Não podemos nos deter, não podemos ficar contemplando, não podemos ficar passivos, necessitamos andar. Há ditado que diz que Deus não move barcos ancorados. E é verdade, nós não podemos ficar aí quietos, temos que andar e Ele vai nos dirigindo. E na vida cristã nós não podemos deixar de avançar. Como, apesar das circunstâncias difíceis, quando se encontravam no mar vermelho, perguntaram: Senhor, que fazemos? E disse: por que clamas a mim? O sea, momento nem sequer que devemos clamar, sino prosseguir. E o Senhor lhe disse: por que clamas a mim? Fala aos filhos de Israel que marchem. Ou seja, eles tinham que continuar, apesar da dificuldade que estava aí na frente deles. Não era, humanamente falando, era uma dificuldade intransponível. Concordam comigo? Atravessar o Mar Vermelho, como? Mas o Senhor é o que abre as portas. O Senhor é o que abre o mar. O Senhor é o que abre a rocha para nos dar de beber. É Ele o que sustenta seu povo no deserto, porque Ele é fiel e Ele é o poderoso e é Ele o que está fazendo a obra. Mas aqui lemos em Filipenses capítulo número 13, versículo 14, algo que devemos nós ter em mente sempre. Essa é nossa base, mas nós vamos a estudar em parte esse capítulo. E diz Paulo: prosigo. Le está dando o seu exemplo aos filipenses e a todos os crentes que tinham ouvido sua palavra. Prosigo para o alvo, a alvo, para o prêmio, dice, para o prêmio, a prêmio da soberana vocação, a soberana eleição, pode se traduzir também, a soberana eleição, o chamamento, sim? O soberano chamamento de Deus em Cristo Jesus. Então temos sido chamados, como alguém orava aqui esta manhã, para ser perfeitos em Cristo. Como diz no livro de Efésios, para que cresçamos até a cabeça, diz. Ou seja, o que o Senhor está manifestando é que cada membro necessita, apesar de ser parte do corpo, ter também o caráter da cabeça, pensar como a cabeça. Quem é a cabeça? É Cristo Jesus. Mas como vamos a poder pensar como Ele? Como vamos a sentir? Como vamos a obedecer suas ordens, seus pensamentos? É através de estar ligados completamente, de crescer, de conhecê-lo. E aqui Paulo nos está exortando a cada um de nós que necessitamos crescer nele. Não podemos nos conformar a uma vida rotinária. Irmãos, aquilo que vem é muito duro. O rio de iniquidade já está no meio de nós, mas o rio vai ser terrível. O rio que vai sair da boca do dragão em contra da mulher, que somos nós, é um rio não só de iniquidade, é um exército também.
de anjos caídos, de demonios, de pecado, de inmundicia. Y lo que sale de su boca también son sus palabras, como dice la Escritura en Timoteo, que en los últimos días habrán doctrinas de demonios, dice. O sea, ensinos de falsos profetas que estarán guiando mal a la congregación, a las ovelhas, para colocarse los olhos en otras cosas y no en aquilo que precisan fixar. Mas há un alvo, irmãos. Há un alvo, y ese alvo, para no perdernos nunca, es Cristo Jesús. Por eso dice la Escritura, falando del propio Cristo, que Él dice, podemos comenzar primero falando de Moisés, que diciendo, Él se sosteve como vendo ao invisível. Moisés, no meio de tantas coisas que ele passou, ele conseguiu suportar, porque ele não tirou seus olhos do Senhor. ¿Sí? Y Cristo es nuestro alvo. El propio Cristo, la Escritura dice que pelo gozo posto diante dele, não só o gozo da presença de seu Pai, sino do gozo da obra terminada, do trabalho que ele estava fazendo na vida de seus irmãos. Ele seguiu adiante, não prestou atenção às injúrias, não prestou atenção à zombaria do homem, à rejeição da humanidade de seu próprio povo. Ele continuou. Não foi fácil. Então, nossa vida cristã não é fácil. Concorda comigo? Há muita luta, e todos os dias vamos ter tentações. Satanás vai estar lançando ao rio, e esse rio é utilizado também na televisão, na internet, em toda a área da vida. Através dessas coisas, ele está aí com seu rio, querendo inundar a esta humanidade, principalmente o povo de Deus, com seu sistema e suas ideias. E há muitos crentes que estão aceitando esse rio, engolindo o rio, mas é a terra que deve engolir o rio, não nós, não a igreja. Nós necessitamos, meus amados irmãos, pensar como o apóstolo Paulo aqui: prossigo para o alvo, dice. E para isso eu necessito não estar olhando nem à esquerda nem à direita, porque quando começamos a ver o que está acontecendo a nosso redor, nossa fé vacila, nossa fé oscila, e nós sentimos que desmaiamos, que esmorecemos. Mas quando estamos vendo a Cristo, podemos andar sobre as águas, como Pedro andou ao princípio, mas começou a se afundar porque ele tirou seus olhos do Senhor. Então há um alvo. Querem continuar nesse alvo? É nosso Senhor Jesus Cristo. Prosigo para o alvo, para o prêmio, dice. Há um prêmio. ¿Por quê, irmãos? Porque todos nós temos que nos esforçar, todos nós temos que correr. Quantos de vocês gostam de ver as Olimpíadas? ¿Alguien aquí gosta de ver las Olimpiadas? Cuando podemos, gostamos ver. A competição que há aí é algo impressionante. Agora, eu quero les explicar algo aqui. Há uma corrida na vida cristã, mas essa corrida não é entre nós ou contra nós, para vencer a nosso irmão. Aqui a corrida é diferente. Há uma competição, sim, mas a competição é contra nós mesmos. Eu les vou demonstrar aqui. Não estamos correndo, como o próprio Paulo diz: eu não golpeo ao ar, mas golpeo, que diz ele? Meu corpo. E ele não está falando deste corpo físico. Ele está falando do homem que luta contra ele para fazer o que é contrário à vontade do Senhor. Então há uma luta, mas também há um prêmio. Por isso é que o Senhor, no livro de Apocalipse, às 7 igrejas, 7 vezes diz: e ao que vencer. Por quê? Porque há um prêmio, há um lugar e há pecados específicos. Podemos dizer assim que há 7 pecados, como 7 igrejas que falham, ainda que há aí uma que não recebe a repreensão do Senhor, mas haviam falhas de todos modos. E o Senhor diz: há o que vencer a debilidade da sua vida. Nós temos que lutar contra aquele pecado, como Pedro disse, que nos assedia. Porque é um pecado natural de cada um de nós que nos faz cair constantemente. E é contra ele que nós temos que correr e deixá-lo atrás. ¿Están ouvindo, meus irmãos?
Capítulo 3 de Filipenses. Algo que debe ayudarnos para vencer esa corrida es lo que dice aquí en el versículo número 2, 3:2 de Filipenses. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, dice. 3 veces o apóstolo Pablo nos está diciendo aquí que debemos de tomar cuidado, es lo que significa el verbo cautela, ¿sí? O ¿cómo se dice? Cautelar. Acautelai-vos, quer dizer, tomen cuidado, quer dizer, protéjanse, quer dizer também, vivan alerta, ¿entienden? Vivir alerta, ¿por quê? Porque há cães, dice. E quando fala de cães, antigamente nos dias de Cristo, eram os judeus que chamavam cães aos gentios, aos imorais. Para eles eram imorais, perversos. Cães, cachorros, lembram dos cachorrinhos? Era uma expressão judaica, até o dia de hoje se utiliza. Mas estes cães aqui, que estão representados aqui, que o apóstolo Paulo está utilizando, é aquelas pessoas imorais, perversas, que se introduzem dentro da igreja para de alguma maneira fazer cair aos santos. Quando eu ainda estava recém-convertido, talvez em meu primeiro ano ou segundo, não me lembro exatamente, havia um fervor tão grande em meu coração de buscar ao Senhor. Estava assim como fala a Escritura, no meu primeiro amor, uma coisa impressionante. Eu já estava servindo na igreja, já ficava na portaria fielmente, na entrada e na saída dos irmãos, porque o pastor me tinha pedido, mas já estava aí, servindo ao Senhor, no mínimo. E já pregava nas ruas, já pregava nas praças, em vários lugares. Meu coração não podia ficar calado de expressar o que o Senhor tinha feito na minha vida. E um dia uma senhora chegou à igreja e me disse, poderia me visitar para me evangelizar? E eu fui à sua casa. E quando eu entrei à sua casa, ela morava sozinha. Eu contei isso já a vocês? Não. Ela morava sozinha. E ela estava vestida de uma forma incorreta quando eu entrei. E demasiado provocativa. E eu pensei, Senhor, o que eu faço aqui? E eu comecei a falar do Senhor. E ela começou a ouvir-me, mas estava vestida, eu acho, com algum propósito que eu não me imaginava. Até que eu estava aí. Mas não aconteceu como eu sei, sair correndo desse lugar. Mas eu continuei falando de Cristo, e continuei falando, e continuei falando, e continuei falando do Senhor, e só olhando para o seu rosto, e só olhando para o seu rosto, e de repente ela me disse, por favor, pare um momentinho. Ela saiu e se foi a trocar de roupa. Ela voltou, se sentou, por favor, continue falando. E eu segui falando do Senhor. E depois eu saí de aí dizendo, Senhor, muito obrigado pela vitória. Mas houve uma tentação, houve algo que quis provocar para que eu caísse. Porque há pessoas que se introduzem dentro do corpo de Cristo para destruir aos santos. Sí, necesitamos ser guardados. Por eso es que dice aquí, acautelai-vos. Porque debemos de vivir atentos y que no provoquemos cosas, que no nos exponhamos al pecado, ¿sí? Que no voluntariamente, no quiere ser un momento de accidente, una tentación que aparece, sino que nos mismos coloquemos nuestra vida en riesgo do pecado. Eso sí es perigoso, porque demostramos al Señor que no tenemos temor. Mas necesitamos manifestar esse cuidado. Dice, acautelai-vos dos maus obreiros. Quem são esses maus obreiros? São aqueles que não são legítimos, que não são honestos, que não são autênticos em sua vida nem no seu ensino. Como o apóstolo, como o evangelista Lucas dice, no seu segundo tratado, que é o livro dos Atos, dice, e dice, eu comecei ele registrou o que Jesus começou a fazer e a ensinar.
a fazer e a ensinar. Por quê? Porque nosso ensino deve ser um fruto de nossa própria vida. Só quando nós vivemos o que compartilhamos, irmãos, isso tem um efeito em cada coração. E terá a unção e o respaldo do Senhor. Por isso diz, acautelai-vos dos maus obreiros. ¿Por quê? Porque eles não são legítimos. Não são autênticos, não vivem essa vida que o Senhor recomenda, que o Senhor ordena a seus servos. Em Romanos capítulo número 16, diz ali no verso 17, rogo-vos, irmãos, olha o que diz aqui, rogo-vos, irmãos, que noteis bem, prestem atenção, ¿cuántas veces dice acautelai-vos Paulo en Filipenses 3:2? 3 veces, y dice, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocan divisões e escándalos, en desacordo con la doctrina que aprendestes, afastai-vos deles. ¿Es una orden de quién? ¿De Paulo? Sin duda del Señor. Porque esos tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Prestem atenção. Estão sendo guiados pelo seu próprio ventre, ou seja, intestinos, entrañas, no de misericordia, sino de engano, y con suaves palabras y lisonjas enganan o corazón dos incautos. Por eso es que dice acautelai-vos, porque há pessoas que bebem qualquer coisa, comem qualquer comida. Irmãos, nós temos que ter cuidado em relação aos maus obreiros, porque si Cristo é pregado, e diz a Escritura que muitos só pregam por inveja, dice, outros legitimamente, mas existe um espírito diferente, e há obreiros que, segundo Paulo, vão a utilizar meios ilegítimos, e vão a confundir as ovelhas, e serão desviadas do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. En 2 de Timóteo capítulo 2 verso 15, 2 de Timóteo 2:15, Paulo le diz a seu servo, a seu filho na fé, Timóteo, vejam, contrastando com aqueles maus obreiros, dice, procura apresentar-te a Deus como aprovado. E irmãos, ninguém pode se apresentar diante de Deus aprovado se ele não é legítimo em sua intimidade. ¿Me estou explicando? Porque coisas externas não ajudam a ninguém. Religiosidade não ajuda a ninguém para se manter fiel. Não é uma proteção no momento da tentação, tudo o contrário, será maior fragilidade para cair. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, diz. Hoje em dia, os esportistas, os jovens atletas e homens atletas, tratam de ganhar competições, esforçando-se e fazendo muitos deles um trabalho legítimo. Ouvimos e lemos estes primeiros meses do ano e também a finais do ano, como a Federação Mundial de Atletismo e a Federação Mundial de Futebol e outras federações mundiais rejeitaram a representação russa nas próximas Olimpíadas e no Mundial de Futebol, porque parece ser que existe uma praga generalizada entre os atletas de usar anabolizantes e elementos químicos e drogas para fortalecer o corpo e eles poder ganhar ilegitimamente. Mas isso não existe só no mundo do atletismo ou do esporte na Rússia. Em todo o mundo, as pessoas que querem ganhar ilegitimamente usam outras coisas para fortalecer-se e a luta se torna desigual. Mas, irmãos amados, nós temos que ser obreiros de que não tem nada que se envergonhar. Eu vi a entrevista de um atleta, um homem muito forte, e lo estavam entrevistando e lhe perguntaram:
e você usa anabolizantes, drogas para... Dice, não, dice, eu não uso. Diante das câmaras, não uso. Aliás, se eu usara, me sentiria muito envergonhado diante de meu pai e de meu irmão. Se eles soubessem que eu utilizo essas coisas para ganhar, e estava a ponto de ganhar a competição onde ele estava, eu me sentiria muito envergonhado. Irmãos, nessa competição, depois de exames de doping, assim se diz, né? Antidoping, ele estava dopado. E através do exame de urina foi comprovado que ele estava usando, colocando no seu corpo elementos que estavam dando mais força a ele do que aos outros, e ele foi eliminado. Oh Senhor, ayúdanos a que possamos mantenernos aqui adentro legítimos. Amém? Não é a forma externa que Deus está esperando de nós. Irmãos, não é o fato de dizer, mas Senhor, eu fui à tua igreja. Senhor, mas eu expulsava demônios em teu nome. Lembram que até isso a gente pode chegar a fazer, e o Senhor diz, mas eu não te conheço. Por quê? Porque a questão de conhecer ao Senhor requer uma intimidade. Não só está falando de estar perto dele, está falando de tê-lo realmente aqui no coração, no interior. Que sejamos verdadeiros e legítimos crentes. Só eles suportarão a prova de fogo que virá nesta terra. Porque seremos todos provados. Escutem, queridos irmãos, o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, a descendência de Abraão, que Deus tanto amou e que por amor aos pais tirou do Egito com grandes pragas e lhe demonstrou a Faraó que havia uma separação entre seu povo e o povo que Deus tinha escolhido. Que foi o que o Senhor fez com esse povo depois de tirá-lo do Egito? Quem lembra? Ele o levou primeiro para o Sinai, onde ele se encontra com ele, com esse povo, e se manifesta de uma forma gloriosa. Assim acontece nos primeiros anos de nossa vida cristã. Ele se manifesta de uma forma gloriosa para fortalecer-nos. ¿Por que razão? Porque o propósito depois é levá-los ao deserto. E todos seremos provados no deserto. Por eso dice a Escritura ahí en Apocalipsis capítulo 12, falando da mulher, dice que ela é levada ao deserto, porque vai ser provada, e vão existir muitas tentações em todo aspecto, financeiramente, moralmente, religiosamente. Por isso fala que antes que venha o Senhor, haverá uma grande apostasia. Muitos abandonarão o caminho. Por quê? Pela tentação. Eu quero que vocês, talvez é um momento que vayamos juntos, queridos, e esta é uma palavra de exortação, porque os amamos, e não por mim, sino que o Senhor colocou isto como para terminar a mensagem do fim. 1 Coríntios capítulo 10. ¿Están ahí conmigo? Verso 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, a bênção da presença do Senhor, a proteção, e todos passaram pelo mar, aquele glorioso evento. Têm sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E que diz aí? E a pedra era Cristo. Ou seja, a pedra onde eles estavam bebendo era um símbolo de Deus, de Cristo, dando de beber a seu povo no deserto. Irmãos, é isso que nós temos que fazer. A soberana vocação em Deus é Cristo Jesus. Ele é nossa rocha. É sobre Ele que nós devemos estar fundados, fundamentados, alicerçados. E é nele que nós temos que confiar, porque Ele é o único que nos vai dar de beber no deserto, nos momentos difíceis da nossa vida. E diz, entretanto, Deus não se agradou da maioria deles.
razão por que ficaram prostrados no deserto. Escutem, por favor, estas coisas que estamos lendo aqui não é uma história, não é um relato, não é um registro da rebeldia de Israel. É uma exortação para que nós tenhamos cuidado, porque todos nós seremos levados também ao deserto. Seja agora em nossa vida, quando entramos em momentos difíceis, aí somos provados, como o deserto dos desertos espirituais, na qual a igreja vai entrar daqui a pouco. E diz: ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Figura. ¿Por qué exemplo? Porque nós necessitamos um exemplo. Necessitamos bons exemplos para aprender a fazer as coisas boas. E necessitamos um mau exemplo também para quê? Para evitá-los. Que os maus exemplos também nos ensinam a quê? A evitar esse caminho. Então aqui nos está dizendo que estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Quer dizer que nós também temos a inclinação de cair no mesmo assunto. Temos o mesmo coração. Dice: não vos façais vós idólatras como alguns deles, por quanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Enquanto Moisés estava no monte, eles estavam ali fazendo uma festa idolátrica, de idolatria, adorando um becerro. Dice: e não pratiqueis imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Imoralidade, de muitas maneiras, tentações, fornicação, adultério, qualquer tipo de pecado de imoralidade, o Senhor nos diz que não devemos praticá-lo. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes, Satanás. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Que Deus nos encontre sendo fiéis, dando graças por toda circunstância. Amém, meus irmãos. E não murmurando, não dizendo: mas por que, Senhor? Mas por que estamos vivendo isto? Por que estamos escasos financeiramente? ¿Por qué, Señor, nos falta tudo? ¿Por qué sempre estamos? Somos teus filhos, Senhor, ¿por quê? Não murmuremos, demos graças ao Senhor, porque se eles murmuraram, nós também vamos a murmurar, mas o exemplo é que nós não façamos o mesmo. E diz: estas coisas, verso 11, les sobrevieran como exemplo. ¿Para quem? E foram escritas para advertência nossa, diz. Ou seja, nós temos que aprender do exemplo deles, da experiência deles, diz: de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Percebem? Todos nós vamos a ser levados ao mesmo deserto. Eles a um deserto físico, nós a um deserto espiritual. E esse é mais difícil ainda, porque no físico sabemos que aí tem areia, que tem serpentes, que tudo isso. No espiritual não vemos onde estão as serpentes. De repente atacam. Quando? Quando há murmuração, quando há queixa, quando há pecado. Agora diz aqui, verso 12: aquele, pois, que pensa estar pé, veja que não caia. Dizem amém? Aquele, pois, que pensa estar em pé. Todos nós desejamos estar em pé diante do Filho do Homem quando Ele apareça, diz a Escritura. Que possamos estar em pé, isso é, firmes, sem que nada nos sobrevenha para nos destruir, sino como vencedores, para que receber o prêmio que Eles têm preparado para os fiéis. Porque os que estão com Ele, diz, são chamados. Qual é o resto? Os que estão com Ele são chamados, eleitos e fiéis. Chamados, eleitos e fiéis. ¿Por qué estas tres partes, hermano? Porque somos llamados, sí, todos hemos sido llamados, todos hemos sido eleitos, mas Dios espera que todos sejamos fiéis até o final. Por isso é que necessitamos, si vamos, dice, todo aquele que pensa estar em pé o firme, veja que não caia. E termina dizendo: não vos sobreveio tentação que não fosse humana,
mas Dios es fiel, que no permitirá que seáis tentados além de vosas fuerzas. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que as possais suportar. Bendito sea o nome do Senhor. Então, voltando a Filipenses, aqui nos está dizendo que devemos também nos acautelar da falsa circuncisão. Que é isso? Qual é a falsa circuncisão? Paulo criticava aos judeus que eram circuncisos, mas eram só circuncisos exteriormente e não tinham uma circuncisão do coração. Essa é a falsa circuncisão. Aqueles que se apoiam nas coisas externas, na mutilação externa e não na liberdade do coração, como diz a Escritura em Jeremias capítulo 4, verso 4. Convertei-vos a mim, diz, e circuncidai o vosso coração. A verdadeira circuncisão é a circuncisão do coração, quando o Senhor nos liberta do pecado. Essa é a verdadeira circuncisão. Por isso não devemos nos apoiar. Irmãos, hoje em dia há pessoas que querem agradar a Deus e agradar a sua própria consciência em pensar que guardando o sábado já estão cumprindo a lei de Deus e se fazem sabáticos, adventistas. Pensam que deixando de comer carne estão guardando algo melhor para a sua vida e se convertem em veganos, assim se diz, ou vegetarianos. Creo que os dois se utilizam, né? Eu tenho ouvido mais veganos hoje que vegetarianos. Mas dizem, não, já não como mais carne. Não, isso não é correto, irmãos. Não é correto, e depois estão impondo aos demais que não deviam de comer mais carne. Por quê? Porque foram influenciados por um grupo. Foram influenciados por um ensino e não pelas sagradas escrituras. Deus mesmo ordenou a Noé, depois de que saiu da arca: podes comer carne, só não bebas com o sangue, disse. Mas desde aquela época já era permitido comer carne. E quando Cristo veio, diz que ele fez limpos todos os alimentos. Agora, nós necessitamos ter cuidado em relação a... Tudo requer um equilíbrio, mas não podemos ser radicais ao grau de estar impondo também em outros nossas ideias externas que não mudam uma vida. O que muda a vida é a circuncisão do coração. Por isso ele diz aqui: acautelai-vos da falsa circuncisão. E escutem o que diz mais na frente, versículo 3. Porque nós é que somos a circuncisão. ¿Están lendo comigo? Porque nós, quem nós? A igreja que tem crido no Senhor Jesus Cristo. Nós é que somos a circuncisão, diz, nós que adoramos a Deus no espírito, não na letra. Adoramos a Deus no interior. Creemos em Deus no interior. A vida de Deus está no interior. Por isso é que o Senhor, no deserto, ele fez um tabernáculo. Ele ordenou a Moisés que construísse um tabernáculo, e esse tabernáculo exteriormente era feio, peles de animais, sem aparência bela, mas por dentro ele é cheio de ouro, porque o Senhor estava mostrando que para ele o que mais lhe importa é o interior do homem e não a parte externa. Dessa mesma forma, ele revelou o seu Filho. Em Isaías 53 diz: vê-lo hemos mais inatrativo, para que le desejemos, dice. ¿Por quê? Porque o Senhor quer que nós aprendamos a ver a beleza interna que havia em Jesus. Sua divindade, sua pureza, sua justiça, sua retidão, sua graça preciosa. Irmãos, não olhemos ao homem ou à mulher, a nosso irmão, nossa irmã, pela parte externa de sua vida, porque vamos nos a confundir e vamos a fazer acepção de pessoas, vamos a tratar incorretamente se se viste de uma maneira, se se viste de outra, ou tem um rosto assim bonito ou não muito bonito, e nós podemos tratar mal. Vejamos o seu interior. Eu vi a história de um pescador das Filipinas, que ele dice, ele era um pescador submarino. Ele entrava 4, 5, 6 minutos debaixo da água para pescar com arpão.
no mar. E quando ele já foi jovem, ele era já conhecido, famoso em sua aldeia. E diz que havia muitas moças bonitas que estavam detrás dele, diz. Me lembrei agora. Muitas moças bonitas. E ele pues também se sentia atraído fisicamente pelas moças bonitas, mas havia uma, diz, que não era tão bonita como todas, mas tinha um espírito tão bonito, diz, que com ela se casou. E com ela esteve unido até o dia de sua morte. Ela disse, para ele era o deleite sua mulher, o atendia, o cuidava, fazia dele coisas preciosas, a bondade do seu coração. Isso foi a beleza que ele viu. Irmãos, que nós também possamos não ser enganados pela parte externa. E se você pensa que estou me desviando da mensagem, sigamos lendo aqui. Verso 4. Bom, diz, terminemos o 3. Somos nós a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos, como diz, em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. ¿Qué significa confiar na carne? ¿Quién sabe? ¿Cómo? Autojusticia, confiar en sí mismos. Bueno, veamos aquí lo que significa confiar na carne. ¿Cómo? Que son fortes porque eles se acham que eles mesmos são capazes. Na tentação eles pensam que vão a sair vitoriosos. Bom, diz aqui, e nós gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Lembram que nós somos a circuncisão? Bom, os que adoramos a Deus em espírito, não confiamos na carne. Os que são circuncisos fisicamente confiam na carne, porque estão guardando um ritual. E dizem, não, nós somos parte do povo, porque estamos guardando um ritual. Ritualismos não ajudam a ninguém. Não ajudam. Confiança na carne só nos tira do foco da soberana vocação em Cristo Jesus. Olha o que diz aqui. Bem que eu poderia confiar também na carne, diz Paulo. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, diz. E então ele dá aqui 7 fatores, 7 coisas com as quais ele demonstra que ele poderia confiar na carne e se apoiar nessas coisas religiosas e até de chamamento divinos. Vejam comigo. Circuncidado ao 8º dia. ¿Saben vocês que haviam en Israel prosélitos? ¿Quiénes eran los prosélitos? Gentíos convertidos ao judaísmo, que para poder ingresar a ser parte do povo según a orden divina tinham que ser circuncidados, ou seja, já adultos, jovens ou adultos. Paulo não, diz, eu sou circuncidado ao 8º dia. Ou seja, eu nasci no povo. Meus pais guardavam a ordem do Senhor de circuncidar ao 8º dia. Dice, se alguém tem que se gloriar na carne, eu ainda mais, dice, porque eu fui circuncidado ao 8º dia. Há um requisito que eu já cumpri, dice ele. Logo dice, da linhagem de Israel. Impressionante, né? Ou seja, não sou de qualquer outro povo. Não há nenhuma outra nação que forma parte de minha genealogia. Eu sou da linhagem de Israel. E agora diz, da tribo de Benjamim. Impressionante. E ele poderia ter acrescentado aí, filho de Raquel, não da serva. Filho de Raquel, da esposa, e não da serva. Hebreo de hebreos,
O que ele estava dizendo aí é que ainda que ele morava em Tarso, lembram? Era uma cidade grega. Tarso, ele morava aí, ele nasceu ali, mas ele diz hebreu de hebreus, porque seu pai era hebreu, sua mãe era hebreia, e ele ainda continuava, apesar de falar grego, continuava falando hebreu ou hebraico. Então ele diz hebreu de hebreus, meu pai não era judeu, minha mãe era gentil, não, os dois eram hebreus, e eu aprendi o hebraico e nunca abandonei nem a cultura nem as tradições de Israel. É o que ele está dizendo aí, hebreu de hebreus. Ou seja, ele podia se jactar de uma vida apegada ao Antigo Testamento. E diz aqui também, quanto à lei, é a quinta, fariseu, era a seita mais rígida da sua época, saduceus, essênios, qualquer outra seita não era o que era a seita dos fariseus, era uma seita zelosa às coisas de Deus, impondo, como o Senhor disse, mandamentos de homens sobre os crentes, sobre as pessoas de Israel. Eu era fariseu, disse. Incrível, né? Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, ponto número 6, perseguidor da igreja. Ou seja, ele defendia o credo de Israel e atacava aqueles que não eram da fé do Antigo Testamento. E diz também, quanto à justiça, escutem, esta é a última, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ou seja, ele podia dizer, díganme algo que eu não cumpra, que eu digo que sim cumpro. Tudo, como disse aquele jovem, né? Tudo tenho cumprido desde a minha mocidade. Lembra? Sim, tinha, se quer gloriar, aquele jovem tinha. Mas o Senhor lhe disse, sim, mas uma coisa te falta, filho amado. Vende tudo o que tens e dá aos pobres e segue-me. Não conseguiu. Irrepreensível, segundo a lei, segundo a sua própria justiça, calmando sua própria consciência por coisas externas. Agora vejam o que aconteceu com Paulo, de tanta coisa que ele tinha de que se gloriar, diz agora, mas o que para mim, verso 7, era lucro, isto considerei perda, por causa de quem? De Cristo. E o grego diz em perda, diz lixo e estércol. Agora, eu quero perguntar algo a vocês. Quantos de vocês produzem lixo todos os dias? A ver, me levantem a mão aquele que não tira lixo na rua. Sim? Digo, não a rua, sino que tira o lixo para fora na rua para que o caminhão do lixo leve. Não estou falando de jogar lixo, não. Bota o lixo com a lixeira na rua. Todos tiramos lixo, não é verdade? Todos os dias. E às vezes você tem que se apressar a tirar lixo, porque às vezes há um lixo que fede muito. Sim ou não? Principalmente coisas de carne, ou se comeu você mariscos, você tem que tirar imediatamente o resto de peixe, o resto de camarão, ou o resto de gordura da carne. Não pode passar 2, 3 dias aí, porque quando você sentiu, há um cheiro terrível dentro da sua cozinha. Agora, vejam uma coisa interessante. Todo esse lixo que nós tiramos, ele não era parte de algo que entrou a nossa casa como comestível? Eu sei que todos nós podemos usar hoje a casca de banana. Quantos usam a casca de banana? Quantos utilizam a casca de banana? Ela é muito boa para a pele. A parte interna da casca de banana é excelente para a pele. Vitamina E, e tem muito potássio também. É muito boa, mas nós que fazemos? Comemos a banana e que fazemos? Ao lixo. Nossa carne, se você gosta de gordura, vai deixar a gordura, mas se não gosta de gordura, tira toda a gordurinha, só deixa um pouquinho para que dê um pouco de sabor, e o resto no lixo. O ovo que faz?
Sabe vocês que uma das coisas mais importantes do ovo é a sua casca? Mas nós que fazemos? Quebramos o ovo, tiramos a casca ao lixo. Era parte do alimento. Percebem o que estou dizendo? Diz Paulo aqui: eu tenho coisas de que me gloriar. São coisas legítimas, coisas que Deus deu mesmo, a circuncisão. Mas em Cristo Jesus eu não posso confiar exteriormente. Para mim todo isso agora é considerado lixo, dice. Ou seja, estou jogando fora, porque eu encontrei o verdadeiro alimento, é o que ele está dizendo. Eu encontrei a fonte da vida. Já não nas coisas externas, sino eu entendi qual é a beleza dos céus, qual é a verdadeira vida, a fonte da justiça, onde está, não está no que eu faço, o que eu pretendo que eu faço, ou no que eu creio que posso fazer, senão eu vou sustentar-me com a graça do Senhor, com a justiça dele. É o que está dizendo ele aqui. Irmãos, isso é o único que vai nos sustentar. Se alguém pensa que vai chegar ao céu, Senhor, mas tu sabes que eu orava todos os dias. Pergunto, orar é necessário? Mas não podes confiar nisso. Não podes te apoiar e dizer: mas Senhor, tu sabes que eu tenho orado todos os dias. Tómalo em conta, aponta, escreve-no no teu livro. Tudo bem, filho, eu vou escrever e vou apontar todas as tuas boas obras. Mas muitos, a todos, melhor dito, vão ser recompensados com nossas obras, mas ninguém pode confiar nelas, nem aquelas que parecem legítimas. É o que Paulo está dizendo aqui. Diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Vejam comigo em Atos 13:39, por favor. Atos capítulo 13, verso 39. Paulo pregando já aqui na sua primeira viagem missionária. Dice, versículo 13, 38 e 39, dice: tomad pues, irmãos, conhecimento de que vos anuncia remisión de pecados por intermedio de Jesus Cristo. Y por medio de él, de Cristo, todo o que cree é justificado de todas as coisas das quais vos não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Isso inclui a circuncisão. Não podeis ser justificados por nada da lei. Ou seja, tudo isso era bom? Sim. Era necessário cumprir e guardar? Sim. Mas não podemos confiar nessas coisas. Ai, Senhor, mas eu sempre te fui fiel. Sempre falei de ti, Senhor. Senhor, eu mereço o céu. Eu mereço entrar, Senhor. Eu sou uma boa pessoa. Eu não faço mal a ninguém. Nem preciso me arrepender, porque eu não sei nem que pecados eu posso cometer. Sabe vocês que há pessoas que falam assim? Eu um dia evangelizando uma pessoa, eu falei sobre a sua necessidade de arrependimento, e ela me disse: eu nem necessito de me arrepender. Eu não faço mal a ninguém. Uau! Depois de um tempo se arrependeu, quando o Senhor lhe mostrou o seu pecado, quando o Senhor lhe mostrou o que realmente havia no seu coração. Oh, irmãos, tomara hoje possamos ver que nós não podemos confiar em nós mesmos, nem em nossos atos religiosos. Confiemos em Cristo. Por isso ele diz aqui, sim, dice, verso 8, de veras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como estércol. Uau! Muitos veem a Paulo como um homem duro, como um homem radical, como um homem extremista, mas não. Ele chegou a amar de tal maneira a Cristo Jesus,
que ainda todas aquelas coisas que eram sublimes para ele e que ele defendiu por muitos anos, agora já não significava nada quando conheceu a Cristo Jesus. ¿Está entendendo o que estou dizendo? Irmãos, necessitamos ter um conhecimento tal desse homem precioso, divino, Cristo Jesus, para que nós também digamos como o apóstolo Paulo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Lean comigo o Salmo 63, versículo número 1. Salmo 63 expresa o que o salmista David também chegou a sentir do Senhor. Salmo 63. Lean aí. ¿Cuántos están leyendo sua Bíblia? Levantem a mão. Lean a Bíblia todos os dias. Não confiem nela assim no sentido de, eu estou lendo, por isso vou receber prêmio. Não, não, não. Lean a Bíblia por necessidade. Necessitamos ler as Escrituras. Olha o que diz aqui. Salmo 63, verso número 1. Oh Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Oh, bendito Senhor, porque a tua graça é melhor do que a vida, dice. Os meus sábios lábios te louvarão, e assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. O salmista também aprendeu, irmãos, por isso é que ele conseguiu entrar ao lugar santíssimo, não sendo sacerdote, filho de Arão, da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá, e conseguiu entrar, estar diante da arca, porque o Senhor foi seu deleite. Porque ele viu a sublimidade de Cristo, porque o anelo do seu coração não era cumprir coisas externas, sino ter a Deus, como ele mesmo disse, porque tu amas a verdade no íntimo. Não está falando de deixar de ser mentiroso, que todos, ninguém deve de falar mentiras, porque isso é pecado horrendo para o Senhor. Hay, dentre as coisas que Deus aborrece, dice, a mentira Deus aborrece também. Provérbios capítulo 6, mas está falando de ser legítimo no interior, um verdadeiro crente. Mas um verdadeiro crente é aquele que ama também a intimidade do Senhor e não as coisas externas, não a religiosidade. Não somos religiosos, não podemos confiar na religiosidade. Amém. Sigamos à frente aqui. Verso 9. E diz: e ser hallado nele. ¿Qué quiere decir eso? Ser hallado nele. ¿Cómo? A ver, ¿quién puede me expresar cómo você entende esa frase? Ser hallado nele. ¿Cómo? Ser hallado en su vida, en su propia vida. Que cuando olhem para Cristo, aí vejam a irmã Auristela. Entendem o que está dizendo? Que aí vejam ao irmão Sérgio. Ele está aí dentro de Cristo. Ou seja, não é alguém que está aqui tratando de brilhar sozinho. Não é alguém que está aqui que brilha como religioso ou crente, não. É alguém que forma parte do corpo, que já foi justificado e que não vive por coisas externas, sino por aqueles que, como Cristo disse em João 4:24, dice: aqueles que lhe adoram devem lhe adorar, porque Deus é espírito. Por isso dice que devem de adorá-lo em espírito e em verdade. Ou seja, a verdadeira adoração, ou seja, a vida que um cristão verdadeiro deve ter é no interior.
Deus vê isso e Ele ama isso, ser achado nele, não tendo justiça própria, percebem? Ou seja, em outras palavras, me vestindo de Cristo, me vestindo do Senhor, que ninguém veja que, mas que justo é você. Não, não sou eu, não. É que cada dia estou mais perto dele e eu tenho sentido sua cobertura. Entendem o que estou dizendo, meus irmãos? Cada vez que estamos mais perto do Senhor, vemos a necessidade de que Ele nos cobra, porque de outra maneira, se estamos longe, vamos a viver de acordo a nossa justiça. Como eu gosto que me vejam como quando eu canto, quando eu prego, quando eu dirijo, quando eu toco, porque sou muito bom. Não, não é uma questão assim. É uma questão de estar em Cristo, servindo ao Senhor, servindo a Deus em espírito. Que não há nenhuma jactância pessoal, sino toda a glória. Eu me glorio no Senhor. É ser hallado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei. Ou seja, faça isso e viverá. ¿Perceben lo que así dice la ley? La ley dice, faça isso e viverá. Mas a Bíblia também diz, a lei, em Habacuque 2:4, dice, o justo pela fé viverá. E Hebreus 11:6 dice, sem fé é impossível agradar a Deus. Temos que viver uma vida de fé, no olhar com Cristo e evitando as coisas desta vida. Dice, senão a que é mediante a fé em Cristo. ¿Estão percebendo? Justiça própria não, que procede da lei não, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Agora vejam aqui, vou estar terminando já. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Quantos querem ressuscitar com Cristo? Diz a Escritura, bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bem-aventurados e justos os que tenham parte na primeira ressurreição, diz. Oh, irmãos, necessitamos, escutem agora o que eu vou dizer, porque agora vamos a dar o equilíbrio. Nós não podemos estar confiando na carne, mas isso não significa que nós não vamos a correr. ¿Me entende? Nós temos que correr, porque há uma carreira por diante. O Senhor diz que há uma carreira que temos que correr. Nós vamos a tratar de correr para obter o prêmio. Diz aqui, para conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, dice ele, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Escutem o que Paulo está dizendo. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Será que Paulo tinha dúvidas de participar da primeira ressurreição? Porque ele diz aí, eu mesmo não pretendo tê-lo alcançado, diz. Ou seja, ele estava sendo honesto consigo mesmo, mas de nenhuma maneira ele estava duvidando de participar da primeira ressurreição. Mas o que ele estava dizendo é que ninguém de nós deve se, como se diz, ater. Não. Ater. O que é ater? Não, não é isso que eu quero dizer. Ninguém de nós deve se confiar em que já está aí. ¿Me estou explicando? Ninguém de nós, não, eu vou participar. Que ótimo! Todos nós devemos ter essa esperança, mas para isso temos que correr. Por isso é que necessitamos ir agora a 1 de Coríntios. Vamos aí, por favor. Capítulo número 9. Vamos aí.
Primera de Corintios 9, versículo 24. ¿Ya encontraron? ¿No sabéis vos que os que cogen no estadio, todos na verdade corren, mas un só leva o premio? Cogei de tal manera que o alcancéis. E nós pensamos, então estamos aí numa corrida e, bom, minha irmã, meu irmão, a ver quem chega primeiro, de vocês ou eu? Ele não está falando de uma corrida entre nós. Porque escutem, entre nós sempre haverán diferenças. Alguns alcançarão um nível superior, outros médio, outros menor, mas continuarão correndo. Porque cada um corre a sua própria intensidade. Cada ovelhinha caminha a sua própria velocidade. Entendem o que estou dizendo? Somos diferentes. Aliás, até as coisas do entendimento das coisas das Escrituras, nem todos vão a chegar a entender tudo. Deus não nos vai cobrar por isso. Mas o que está dizendo é que cada um de nós, a nosso nível, temos que correr. Porque Ele quer nos dar um prêmio a cada um de nós. O Senhor não vai dar um prêmio só ao primeiro que chegou. Ele vai dar o prêmio a cada um daqueles que se esforçaram e dirá: bom servo fiel, no pouco foste fiel, no muito o teu Senhor te porá. Amém? Então, naquilo que tu estás sendo débil ou fraco, corre, porque é aí onde o Senhor tem uma coroa para ti. Precisas correr, precisas te esforçar também, mas nunca estar confiando no que estás fazendo, porque é necessário avançar. Não podemos simplesmente dizer assim: pela graça de Deus já estamos aqui, Ele vai me levar ao céu e aqui já estamos perfeitos em Cristo. É verdade, desde que nós cremos no Senhor fomos salvos, mas diz aqui a Escritura: aquele que perseverar até o fim. Por quê? Porque requer paciencia, y correr es paciencia. Y una de las cosas que los corredores y los atletas experimentan cuando están en la corrida de 21 kilómetros, 42 kilómetros, ¿saben? ¿Quién sabe que una de las cosas que ellos experimentan cuando están corriendo? Sí, cansancio, ansiedad, piensan que no van a terminar, mas algo que ellos sienten físicamente, una dor indescriptível. Ciclistas, corredores, dice, cuando ya van, ellos sienten una dor en todo el cuerpo, en las pernas, una dor terrible, mas cuando ellos continúan, la dor comienza a sumir y ellos consiguen seguir y pasan ese estágio da dor y consiguen superar esa dor. Muchos pican debido a dor. Hermanos, tenemos que proseguir. Pablo está diciendo aquí: correi de tal manera que o alcancéis. Agora vejam só, todo atleta, e aqui está a mensagem para todos: em todo se domina. O que está dizendo ele? Que todos nós necessitamos aplicar um pouco de disciplina em nossa vida. Porque se não aplicamos disciplina nas áreas de nossa vida, falemos, por exemplo, da parte física. Se não somos disciplinados em comer, vamos a quê? Tal vez alguns não tenham essa inclinação de engordar quando comem muito. Ou a barriga que se incha por comer muito, ou beber muita água na comida. Todo se requer de disciplina. Minha mãe nunca bebia água quando comia. De fato, nem bebia água. Eu não lembro que ela bebia água. Mas não tinha barriga. Não tinha barriga. Chegou a, quantos? 83 anos? 80 anos. E nunca teve uma barriga. Se cuidava. Mas sua natureza também era dessa maneira. Mas há outras pessoas que não conseguem. Mas nós, quando aplicamos disciplina, agora outra vez, não só na parte física, na parte espiritual também não necessitamos aplicar disciplina no que comemos. Dice: todo atleta en todo se domina, aqueles para alcanzar uma coroa corruptível, nós, agora ele está incluindo a todos nós, percebem? Nós, porém, a incorruptível, assim como também eu, não se meta
así luto, dice. O sea, él tinha una meta. ¿Cuál era a meta, segundo Filipenses? ¿Cuál era o alvo? Cristo. Entonces ele está correndo, não como desferido, golpes no ar. Ele não estava assim à toa, lutando, sino estava ciente do que ele estava fazendo. Dice, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ou seja, se requer que cada de nós, em nossa própria intensidade, em nosso próprio grau de maturidade, corramos e não paremos a corrida, porque isso vai nos garantizar o prêmio que Deus tem para cada de nós, porque Ele nos vai recompensar, meus irmãos. E escutem, não vai dizer, tu fuiste tão fraco em relação a este. Deus nunca vai fazer isso, não. Deus nos vai premiar e cada de nós nos vamos a sentir satisfeitos, porque a graça de Deus se derramou sobre nossa vida. Bendito seja o Senhor. A competição então é contra nós mesmos. Veja o que diz aqui em Gálatas, capítulo 1, verso 14. Gálatas 1, 14, aqui é Paulo que está escrevendo. E diz, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremadamente zeloso das tradições de meus pais. Veja, você está entendendo o que Paulo está dizendo aí? Ele estava tendo uma certa pretensão, vaidade, se comparando com muitos e dizendo, eu avantajava, assim se diz, a muitos. Ou seja, essa percepção todos nós podemos tê-la. Quando nós analisamos a vida de alguém mais, dizemos, esse cristãozinho aí vai ficar sozinho, vai ficar para trás e eu vou chegar antes do que ele. Diz a Escritura, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Por isso que os discípulos diziam, Senhor, como nós podemos chegar a ser o maior no reino dos céus? E o Senhor lhes deu a chave para vocês ser os maiores, os mais importantes, os número 1 no reino de Deus. Sejam agora vos servos de todos. Humilhem-se, tomem o lugar baixo, tomem o meu caráter, que sejam achados em mim. E vocês serão também maiores no reino dos céus. E tomando o lugar baixo, o lugar da água, lance pouco de água, balde de água numa ladeirinha. Essa água não faz assim, não, a água vai até o lugar mais baixo. Diz a Escritura, Senhor, eu quero derramar meu coração como água. Que está dizendo? Tomando o lugar da humildade, indo ao lugar mais baixo, porque aí é onde o Senhor está, para levantar aos pobres do monturo e sentá-los com os príncipes, diz a Escritura. Amém. Não contra meus irmãos é a luta. Nós vamos a enfrentar gigantes, mas esses gigantes estão aqui no coração. Porque se começamos a comparar-nos uns com os outros, vamos a ter frustrações e até depressões. Aliás, alguém disse, se queres tu começar a comparar-te com outro crente, antes de começar a fazê-lo, compara-te com Cristo e veremos que sentes. Ou seja, nosso modelo deve ser Ele, e o modelo de toda a humildade. Amém. Vamos a terminar com isto aqui, vamos rapidamente. Outro dia comparto outras coisas. Vamos aqui ao livro de Cantares, por favor. Cantares, o Cântico de Salomão, os Cânticos dos Cânticos, é a expressão, a relação íntima de um marido com a esposa, de Cristo com sua igreja, com Israel. E aqui há 3 níveis de crescimento, como já um dia compartilhei com vocês. Há 3 níveis de crescimento. Está o início da caminhada, quando todos nós somos egoístas. Vocês sabem por que uma criança de 5, 6, 7 meses, 8 meses, 9 meses ama tanto sua mãe?
¿Quién sabe? ¿Por qué Eli ama tanto a su mamá y siempre quiere estar con ella? Porque ella le da de comer peito. ¿Sí? Ah, minha mamãe, ela é minha mãe, que me dá de comer. Así es todo crente ao início. Veja comigo. Capítulo 2, verso 16. A amada dice: o meu amado é meu. Por que é meu? Porque sempre me cuida, me sustenta, me dá tudo o que eu quero, me provee o que necessito, ele escuta minhas orações, me acaricia quando eu necessito, ele é meu. É a vida de egoísmo cristão, não entende ainda que é preciso, e é parte da vida, não estou dizendo que seja errado. Essa parte é necessária, porque de outra maneira ele não vai comer, ele é meu. Esse sentido de pertença, não, como se diz? Esse sentido de propriedade é divino para mim. O Deus que me salvou é meu. O Deus que se revelou é meu. Eu vou utilizá-lo para mim. Diz ele aqui: o meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios, diz. É a primeira etapa. Mas o Senhor quer que nós cresçamos, que avancemos até o alvo. E logo aqui no livro de Cantares, no capítulo número 6, encontramos outra etapa da amada igreja, de todo crente verdadeiro. Querem ver comigo? 6, versículo número 3. Que diferença vocês veem aí? No primeiro diz: meu amado é meu e eu sou dele. Agora ela diz, 6:3, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Vocês percebem que mudou um pouco a situação da perspectiva e da propriedade dessa, eu quero dizer, pertencia. Como se pode dizer isso? Como? Pertencimento. Ou seja, eu pertenço, está dizendo, eu sou propriedade de. Diz, eu sou do meu amado. Ela já cresceu um pouco, deixou aquela parte egoísta de sempre estar recebendo, pedindo. Agora está dizendo: não, eu necessito dar. Eu já aprendi que dando é como nós recebemos, ¿sí? Dando em todo aspecto, dinheiro, vida, tempo, energia. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre lírios. Ela aprendeu já que é na paz e na tranquilidade que ela vai ser pastoreada, e não naquele ansiedade e aqueles afazeres que vive todos os dias. As pessoas vivem assim, afadigadas todos os dias, e sempre me ajuda, Senhor. Essa é a primeira etapa. O meu amado é meu. Senhor, aqui estou eu correndo para a vida, e termina a sua vida aos 60, 70, 80 anos. Eu estava contando a Fabiola que as minhas dentistas me disseram: você vai chegar a 90 anos. Eu não lo vi como uma profecia, não. Eu vi como uma brincadeira delas. Você vai chegar a 90 anos, disse. Aí disse: Senhor, eu necessito que tu venhas antes, Senhor. Irmãos, muitas pessoas chegam a sua última ano de velhice correndo e afadigados nesta vida, e sempre dizendo: meu amado é meu. Me ajuda, Senhor, por favor, me abençoa aqui em tudo que eu faço, viu? Você é meu Deus. Não, agora eu necessito pensar: eu sou do meu amado. Ele agora precisa, não no sentido de que somos indispensáveis, não, mas ele quer que eu aprenda a dar minha vida, meu tempo, minha energia, meus pensamentos, a utilizar os dons que ele me está dando para servi-lo. E por último, a etapa que Deus espera de sua igreja, nos encontramos no capítulo 7, vejam aí, versículo número 10, 7:10.
¿Están leyendo? ¿Qué notan ahí en esa frase de esa mujer? Dice: eu sou do meu amado y Él tem prazer en mí. Es lo que está diciendo ahí. Él tem saudades de mí, dice. O sea, o pai dice: este é meu filho amado, no qual meu coração tem prazer. Esta mujer aprendió ya que necesita ser como su meta, como su alvo, dando placer a Dios. Ya no soy siendo egoísta en una etapa, ya no soy allí queriendo comenzar a dar. No, ahora ella es una persona dedicada a darle placer al Señor. Esa maturidad se alcanza con los años, se alcanza con el tiempo, mas es lo que el Señor quiere. Entonces dice que debemos de correr para obtener o alvo da soberana vocación en Cristo Jesús. Vocês querem correr, meus irmãos? Corramos. ¿Saben por qué? Porque si no estamos no somos hallados nele, no vamos a ter aprovação dele, sua graça, sua misericórdia, sua justiça cobrindo-nos para sermos protegidos. Porque si estamos hallados nele, cuando Satanás venha a nos atacar, ¿a quem vai ver ele? A Cristo. No podrá. Ele nunca tem vencido a Cristo ni lo vencerá. A nós pode nos destruir, mas se não estamos nele, não seremos destruídos. Amén. Gloria al Señor. Por eso dice allí la Escritura en Apocalipsis capítulo 12, verso 11: y eles le vencerán, dice, le vencerán pelo sangue do Cordeiro. A vida de Cristo é a meta em cada de nós. Le vencerán pelo sangue do Cordeiro. Dice também a segunda parte: pela palavra do seu testemunho. Que significa isso? Sua palavra era reflexo de sua vida entregue completamente ao Senhor. Lo que falaban como Cristo, como Lucas dice de Cristo, o que ele começou a fazer e a ensinar. Uma palavra do testemunho de vida. E dice verso 3: y no amaran su vida. Como dice, hermanos, y no amaran a propia vida. Aquí es otra versión. Dice: mesmo en fase da morte, no amaran a propia vida. O sea, dispuestos a entregarla pelo Señor. O Señor: yo soy de meu amado y Él tem prazer en mí. Bendito sea el Señor. Que cada de nós possamos correr e obter o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Colóquense de pé, por favor. Que o Senhor possa ajudar-nos a cada de nós a alcançar essa meta e a conhecê-lo. Eu quero convidar aos irmãos que queiram se comprometer a correr, a passar aqui na frente, que sentem que estão fracos, débeis, sem forças, e querem obter forças simbolicamente passando aqui, porque não é unicamente passar aqui, é necessário em casa se esforçar, correr, tomar uma disciplina, mas isto é um símbolo. Façámoslo em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos a cantar un cántico que ya conocemos o que hacemos una mudanza na letra. Y vamos a pedir al Señor que Él termine su obra en nos. Dice que no amaran su vida até a morte. No amemos, no tratemos de cuidar esta vida, no, entreguémosla al Señor. No confiemos lo que nós podemos hacer, confiemos na graça divina, no que Ele fez. ¿Saben por qué há un libro da vida? ¿Saben por qué seus nomes están escritos no libro da vida? Dice que há otros libros donde están escritas as obras de cada de nós. Mas o livro da vida, aí está nosso nome, porque aí está registrada a obra que Cristo hizo por ti. Por isso teu nome aparece aí, pela obra dele, pela graça, pela fortaleza, pela suficiência dele, aparece aí o teu nome. Se alguém deixa de confiar nessa suficiência,
seu nome periga. Dice o Senhor que Ele pode apagar o nome do livro da vida se alguém não se entrega por completo a Ele. Então é preciso nós corrermos sem confiar no que nós fazemos, mas confiando na obra do Senhor. Amém. Vem consumir O que eu sou, vem consumir com teu amor, vem consumir fogo de Deus, que morra e vivas tu. Fogo de Deus, vem me consumir e que de minha oferta um suave odor possa subir e agradar teu coração, Senhor, é minha hora. Vem consumir o que eu sou, vem consumir com teu amor, vem consumir fogo de Deus, que morra mas vivas tu. Fogo de Deus, vem me consumir e que de minha oferta um suave odor possa subir e agradar teu coração, Senhor, é minha oração. Eu sou do meu amado e Ele tem saudades de mim. Eu sou do meu amado e Ele tem prazer em mim. Dice. E escutem como termina a caminhada desta mulher que aprendeu a confiar no Senhor. Quem é esta que sobe do deserto? Dice. Todos vamos a passar pelo deserto, mas escutem como vai sair de aí. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Aleluia. Confiando nele, repousando nele, em sua justiça, em sua graça, na sua obra, e teu nome estará
firme no livro da vida. Dice: debaixo da macieira te despertei, ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Estando em Cristo que vamos a dar a luz a sua vida. Estando deitado como João o apóstolo no seu peito, que vamos a aprender a confiar e a descansar nele, meus irmãos. Amém? Amém? Glória ao Senhor. Bendito sea el Señor. Quiero cantar un canto con vocês antes de terminar. Faz, por favor, hermanos. Amén. Jesus, meu anelo é ser íntegro em ti. Que viva, Señor, para sempre en mí. Os ídolos quebra y que eu venza o mal. Oh, faz-me cual neve muy puro, Señor. E assim andaré, eu limpo andaré. Oh, lava-me tu igual neve seré. Jesus, te suplico prostrado a teus pés, que tua justiça perfeita me des. Teu sangue expiatório eu vejo por fé. Oh, faz-me cual neve muito puro, Senhor. E assim andaré, eu limpo andaré. Oh, lava-me tu igual neve seré. E assim andaré, eu limpo andaré. Oh, lava-me tu igual neve seré. Que sua justiça nos cubra, queridos irmãos. Que sua graça nos envolva. Que a sua misericórdia nos complete. Que seu perdão nos limpe. Que sua expiação nos leve a sua presença. É por a obra de Cristo, é nele que devemos confiar. Não somos a circuncisão, dice. Si ya fomos perdoados de nuestros pecados, si ya confesamos, agora só nos corresponde continuar asidos do Senhor, ser achados nele, dice, asidos nele. Mantenhámonos allí y triunfaremos, alcanzaremos a meta. Jesus, meu anelo é ser íntegro em ti. Que viva, Senhor, para sempre em mim. Os ídolos quebra e que eu vença o mal. Oh, faz-me cual neve muito puro, Senhor. E assim andaré, eu limpo andaré. Oh, lava-me tu igual neve seré. E assim andaré, eu limpo andaré. Oh, lava-me tu igual neve seré. Jesus, te suplico prostrado a teus pés, que tua justiça perfeita me des. Teu sangue expiatório eu vejo por fé. Oh, faz-me cual neve muito puro, Senhor. E assim andaré, eu limpo andaré. Oh, lava-me tu igual neve seré. E assim andaré, eu limpo andaré. Oh, lava-me tu igual neve seré. Amén. Amén. Amén, Señor.
A nossa vida, Senhor, hoje em Tua casa, Senhor, não é por acaso, não é um costume, não é um ritmo, Senhor. É uma necessidade que eu tenho. Senhor, todos os dias, Senhor, nos alimentando de Ti, seremos fortes, Senhor. Deus, obrigado, Senhor, pelo alimento que o Senhor traz dos céus, Senhor. A Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque Tu, Senhor, é o Deus de cuidados. A Tua vontade, Senhor, é que todos sejam salvos, Senhor. E nós Te pedimos, Senhor, termina a Tua obra em nossas vidas. Em nome de Jesus. Me parece que anteontem houve uma tempestade de neve muito forte em Montreal, no Canadá. E quando essas tempestades de neve chegam nessa proporção tão violenta, ninguém sai de casa. As escolas são fechadas, os funcionários são liberados das empresas, porque ninguém consegue andar, as máquinas não dão conta de limpar tanta neve na rua. E eu creio que essa tempestade virá também sobre nossas vidas, onde por uma questão de circunstâncias, nós vamos ter realmente que ficar recolhidos num lugar secreto, recolhidos na nossa casa, buscando uma comunhão mais plena com o Senhor. Porque Ele tem esperado essa busca, Ele tem esperado esse desejo de purificação, de santidade. Mas Ele conhece a natureza humana e Ele sabe que, de repente, Ele tem que mandar uma tempestade violenta para que tudo fique muito branco, tudo fique muito purificado. Que nós não sejamos pegados de surpresa, mas que demos graças porque Ele está vindo, mesmo em forma de uma tempestade, para nos purificar, nos santificar e mudar o nosso caminho, naquilo que precisamos ser mudados ainda. Eu vou prosseguir, até o alvo ao final, até a meta. Tantas vidas dependem do que eu faço, da minha graça para contigo prosseguir. Eu vou prosseguir até o alvo
graça para contigo prosseguir. Tantas vidas dependem do que eu faço, da minha graça para contigo prosseguir. Amén. Amén. Y que así sea, mis hermanos. Dios nos dé a gracia a cada uno de nosotros para continuar firmes. No se detengan en su caminhada. Todo día es una batalla. Toda semana es una batalla. Todo mes es una batalla. Y que el Señor nos encuentre firmes en aquel día que Él se manifestar. Por eso Él nos ordena estar vigiando, dice. Porque no sabemos a hora y un día, mas sí podemos estar preparados para ese día, para que ese día, dice la Escritura, no nos tome por sorpresa, como ladrón de noches, mas como filho do día, saberemos cuando a luz do relámpago esté allí ya, y ouviremos a trombeta que nos llamará para estar con Él y para siempre. Amén. Amén. Dios les abençoe, queridos. Pueden voltar a sus lugares. Tantas vidas dependem do que eu faço, da minha graça